Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Então leiamos juntos em oração e depois dessa leitura elevemos ao Senhor nossas orações. Como é importante ler. É importante ler com todo respeito e reverência, porque é a palavra de Deus. Segundo, é importante ler com toda atenção ao que se está lendo. Cuidado para não cair na tentação de, durante a leitura, você está lendo com os lábios, mas a sua cabeça está em outro lugar. Não permita que isso aconteça. Glória a Deus. Concentre-se na palavra de Deus. Quem está em casa, a palavra aparece na telinha, acompanhe. Se quiser ler em voz alta, leia para encher a sua casa aí com a palavra de Deus. O som da Sagrada Escritura é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então leiamos com fé, amor e devoção ao Senhor. Todos juntos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não nos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio.
Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aleluia. O nosso tema de hoje aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios vai ser esse que vocês estão vendo no slide, repitam depois de mim: imitadores de Cristo. Aleluia. Esta é a definição da palavra bíblica que surgiu na Bíblia, em Atos 11, 26, cristãos. Ser cristão não é ser esse tipo de cristão religioso, ditos cristãos aí no mundo, mas que não imitam a Cristo, não seguem o exemplo de Cristo, não têm a Cristo como o seu referencial e, sobretudo, não são obedientes a Cristo, não são obedientes ao seu Evangelho. Portanto, é muito importante que entendamos que nem tudo o que se chama de cristianismo aí no mundo é verdadeiramente cristianismo. Quando a gente fala assim, nem tudo, parece que a maioria é. Não, é a maioria que não é.
a maioria do que se chama, maioria esmagadora, do que se chama cristianismo no mundo é falso cristianismo. Porque é um cristianismo fabricado para cauterizar as consciências desses pseudo-cristãos que se dizem cristãos, se dizem crentes em Cristo, se dizem admiradores de Cristo, mas não o obedecem. São aqueles mesmos aos quais Jesus se referiu quando ele disse em Mateus capítulo 7, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É a mesma coisa que dizer, nem todo que se diz cristão entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai, em 1 Tessalonicenses 4:3, é a nossa santificação. E essa santificação é na palavra. Jesus orou por nós em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, cristãos verdadeiros são cristãos convertidos, batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam à roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, para obedecer essa palavra, serem obedientes a Cristo e serem nessa obediência imitadores de Cristo, que enquanto homem aqui na terra foi em tudo obediente ao Pai durante toda a sua vida até a morte. Aleluia, amados. Ser cristãos é ser isso. A maioria esmagadora aí no mundo que se diz cristão, não é cristão coisa nenhuma. Não importa em qual grupo dito cristão que eles sejam. Existem grupos ditos cristãos. Não importa de que grupo cristão seja, se não é convertido, batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, santificando diariamente a sua vida na palavra de Deus, se não for assim, é falso cristão. O verdadeiro cristão é imitador de Cristo. Se santifica a sua vida na palavra e obedece à palavra de Deus. Portanto, é uma casa edificada sobre a rocha. Se torna firme e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja eleita do Senhor Jesus. Amém? Bem compreendido? Então diga, imitadores de Cristo. Aleluia. Esse é o nosso tema de hoje. O capítulo 11, que nós lemos hoje, ele encerra esse pequeno segmento, aqui da primeira carta aos Coríntios, né, feito de 2 capítulos, o 10 e o 11, cujo título é, diga, membros. Os capítulos 9, 10 e 11, tá? O 9 não está aí agora, o 9 já tem 15 dias que passamos por ele, tá? 9, 10 e 11 são orientações de Paulo aos Coríntios acerca do que nós estamos fazendo aqui, congregação, acerca da congregação, orientações para a congregação. No capítulo 9,
ele falou do púlpito, ou seja, dos ministros, os pastores, que são ordenados por Deus para serem colocados à frente do rebanho de Deus, tá? Para pastorear o rebanho de Cristo Jesus, ensinando a palavra de Deus. O que faz o pastor? O pastor guia as ovelhas de Cristo às verdes pastagens da palavra de Deus. Mas são as ovelhas que têm que comer, não é isso? O pastor guia as ovelhas lá para o pasto e o pastor come o pasto? Não, as ovelhas é que tem que comer. Se as ovelhas não comerem, é porque elas não são ovelhas. Quem não se alimenta da palavra é cabrito e não ovelha. E no final dos tempos que está chegando aí, Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos e o joio do meio do trigo. Haverá uma separação. Agora estão juntos. Existem ovelhas e cabritos juntos. Diferença entre eles: ovelhas amam esse pasto que é a palavra de Deus. Cabritos rejeitam isso, eles querem comer porcarias. Não comem o que as ovelhas comem. Não seguem, não obedecem o pastor. Os capítulos 10 e 11 fala acerca dos membros da congregação, orientações aos membros da congregação, tá? O capítulo 10, que nós vimos na semana passada, diga, recepção da palavra. As ovelhas de Cristo vêm congregar, vêm à congregação para, diga, receber a palavra de Deus. Tem gente que quer vir para a congregação para fazer outras coisas. Não, Deus não tem nenhum interesse que você faça nenhuma outra coisa. Deus quer que você venha aqui para receber a palavra de Deus, porque é dela que você vai precisar na sua vida. Aleluia. Receber a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, entender na palavra de Deus tudo que Deus quer que você faça e também entender tudo que Deus quer que você não faça. A palavra de Deus tem essas duas dimensões, a positiva e a negativa. A positiva, o que Deus quer que você faça, e a negativa, o que Deus ordena que você não faça. Na Bíblia que lemos tudo isso para pautar aqui a nossa conduta de pessoas obedientes a Deus e, portanto, imitadores de Cristo. Hoje é o capítulo 11, cujo título é, diga, celebração da palavra. A palavra que nós recebemos para viver, nós também viemos à congregação para celebrar a palavra. Celebramos a palavra orando, celebramos a palavra cantando, celebramos a palavra lendo, celebramos a palavra ouvindo a pregação, o ensinamento. Isso é celebrar a palavra de Deus. Culto a Deus é celebração da palavra de Deus. Tem muitas igrejas por aí que estão fazendo cultos onde não tem nem mais palavra. Também não tem Deus, tá? Também não tem Jesus. Aconteça o que acontecer lá, Deus está fora. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Aleluia. Então, capítulo 11 aí, né? Celebração da palavra. Digo de novo, celebração da palavra. Diga, eu celebro a palavra de Deus. Aleluia. Muito bem. Esse capítulo 11, que tem esses 34 versículos que nós lemos, ele tem uma introdução nos primeiros 2 versículos, versículos 1 e 2, cujo título é, diga, tradições. Então Paulo fala assim no versículo 2, aí, no versículo 2, você pode ver na sua Bíblia: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vô-las entreguei. Aleluia. A palavra de Deus coloca certas tradições. O que são tradições?
coisas que nós temos que sempre trazer, não podemos nos abdicar delas, porque foram instituídas na palavra de Deus para nós, para fazer parte do nosso culto a Deus, para fazer parte da nossa vida com Deus, tá? A palavra tradição, ela vem do verbo na língua latina, o latim, antiga língua, hoje língua morta, antiga língua do Império Romano, é o verbo tradere. O verbo tradere é daí que vem a palavra tradição. O verbo tradere é o verbo trazer, né? Por exemplo, Jesus instituiu a ceia. Nós temos que continuar trazendo aquela ceia para os nossos dias de hoje, celebrando essa ceia. Jesus instituiu o batismo. Nós temos que continuar trazendo isso que Jesus falou, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Nós temos que continuar trazendo isso. O ato de trazer, isso que significa tradere no latim, é tradição. Então a Escritura coloca para nós certas tradições que nós temos que manter, tá? Por exemplo, casamento monogâmico é uma tradição que nós temos que continuar trazendo. Casamento entre pessoas, né, de sexos diferentes, um homem e uma mulher, é isso que a Bíblia manda trazer. A Bíblia não tem nenhuma tradição aí de homem casando com homem, de mulher casando com mulher, não. É um homem casando com uma mulher casando com um homem. Cada homem tem a sua esposa, casamento monogâmico, cada mulher tem o seu marido, casamento monogâmico, marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Isso é o que nós temos que trazer. Diferente do que está acontecendo no mundo, não é isso? Não é isso? O mundo está uma bagunça. No mundo, como disse Davi no Salmo, a vileza é exaltada. Tá? Então, tem muitas coisas que a Bíblia coloca, e apesar dela ter sido escrita há milênios atrás, ela terminou de ser escrita no século I depois de Cristo. Nós estamos no século 21. Tá? Nós temos que trazer isso que foi escrito para nós hoje. É isso que Paulo chama aqui de, diga, tradições. Por isso nós somos, diga, tradicionais. Porque nós trazemos para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa moral, para o nosso entendimento, tudo que a Bíblia Sagrada, o que Deus revelou na Bíblia Sagrada há milênios atrás. Hoje Deus não está revelando mais nada. O que Ele tinha para revelar, Ele já revelou. Para hoje, nós temos que trazer o que Ele revelou. Amém? Muito bem, glória a Deus. Tá? Então, na introdução, Paulo fala assim de várias tradições. E depois ele desenvolve o capítulo 11, falando do versículo 3 ao 34, falando apenas de, repita, duas tradições. Ok. Tem uma tradição que era na antiguidade, tá? O uso do véu pelas mulheres, tá? O uso do véu pelas mulheres durante o culto. Esse uso do véu era durante o culto, ok? Só que esse texto que nós lemos aqui sobre o véu, que vai desde o versículo 3 até o versículo 16, tá? Do versículo 3 até o versículo 16, essa primeira dessas duas tradições é a tradição da mulher usar o véu sobre a sua cabeça, encobrindo a sua cabeça. Esse é um texto que é chamado, na hermenêutica, o que é hermenêutica? É a interpretação da Escritura, um texto hermeneuticamente isolado da Escritura.
A Bíblia tem alguns textos que eles se encontram isolados. O que significa o texto isolado? Significa um texto que a Bíblia só fala sobre ele nesse lugar e em nenhum mais outro livro ou capítulo da Bíblia, só aqui. Só em 1 Coríntios 11, do versículo 3 até o versículo 16, fala sobre essa questão de véu. Mulher usar véu. Corre um pouco aí na sua cabeça, eu sei que todos vocês já leram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que Jesus falou sobre véu? Nada, Jesus não falou nada sobre véu. Jesus não deu nenhum mandamento sobre véu. Paulo tem 13 cartas, só nessa ele falou sobre véu. Nas outras 12 cartas ele tocou nesse assunto? Não. O livro dos Atos dos Apóstolos fala sobre o véu? Não. A carta aos Hebreus? Não. As 2 cartas de Pedro? Não. A carta de Tiago? Não. As 3 cartas de João? Não. Apocalipse? Não. E os 39 livros do Antigo Testamento? Não. Só fala de véu aqui na Bíblia, nesses versículos. Portanto, esse texto é um texto hermeneuticamente isolado. Por quê? O uso do véu, saindo da Bíblia, já que na Bíblia só tem esse texto, saindo da Bíblia, recorrendo a fontes extra-bíblicas, nós sabemos que era um costume, e ainda é até hoje, um costume meso-oriental, um costume de todas as religiosidades, expressões religiosas, não somente cristianismo, mas expressões religiosas de todas as pessoas que participavam, que nasceram, que vieram das culturas meso-orientais, culturas do Oriente Médio. Até hoje nós vemos, por exemplo, a obrigatoriedade, no mundo islâmico, das mulheres usarem véu, a burca, cobrirem a sua cabeça, não mostrarem o seu rosto. E dos homens lá, quando eles estão diante do templo deles, da mesquita, tá? Eles também tiram o chapéu, descobrem a sua cabeça. Os homens lá no Oriente Médio, na Arábia, usam aqueles véus também durante o dia, aquelas roupas que não faz parte da nossa cultura, mas quando eles vão lá para a mesquita para fazer o seu culto islâmico, eles tiram aquele véu da cabeça deles, porque o homem tem que estar com a cabeça descoberta, e a mulher tem que estar com a cabeça coberta com o véu. Isso, portanto, historicamente, não é uma cultura bíblica, não é uma orientação espiritual, mas é uma influência cultural que acabou influenciando também os crentes daquela região, naquelas primeiras igrejas que nasceram, as primeiras igrejas cristãs que nasceram. Como em todas as religiões, as mulheres usavam véu, e os homens, quando vinham à congregação, tiravam o chapéu. Então Paulo está também aqui dentro dessa cultura, imbuído dessa cultura, é que ele traz essas orientações. Glória a Deus. Entendeu o que isso significa? Esse é um texto hermeneuticamente isolado, ou seja, Paulo colocou aqui, por exemplo, no versículo 10, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça.
os anjos têm a ver com isso? Alguém de vocês sabe, hein? Nem eu. Ninguém sabe, porque a Bíblia não diz isso. Isso não é um ensinamento aqui, né, confirmado por todo o contexto da Escritura. Portanto, esse é um texto hermeneuticamente isolado. Em cada cultura, mulheres, né, usam seus cabelos de forma diferente, e isso não tem diante de Deus a menor importância, porque a maior reverência é de dentro, é do interior, é da alma. Ele está realmente buscando a Deus. Trazendo isso para a cultura de hoje, o que fica meio esquisito hoje em dia, tá? São certos cortes, ou modelos, ou tingimentos de cabelo. Tem coisas que parece que não é muito conveniente. Vocês não acham? Tem coisas que não demonstram assim muito respeito, muita reverência, nem por si próprio, nem pelos outros e nem por Deus. Certos cortes de cabelos esquisitos aí, esquisitos, que demonstram assim uma certa moda que não tem nada a ver com Deus, com Cristo, né? Pessoas parecendo pica-pau com cabelo vermelho. Cabelo vermelho, o que é isso? Não é nem ruiva, nem nada. Nem ruivo o cabelo não é vermelho, é ruivo. Não é aquele vermelho. Gente com cabelo vermelho, gente com cabelo, né, azul, gente com cabelo cor-de-rosa, gente jovem pintando o cabelo de branco. Nossa, o cabelo ficou branco porque Deus pintou, mas o cabelo, né, jovem, o cabelo branco, para imitar um jogador de futebol. Isso acontece muito entre os meninos, ou esses cortes assim, escrevendo alguma coisa, fazendo algum desenho na cabeça. O que é isso? Isso também não está na Bíblia, não, tá? Isso também não demonstra uma certa, sei lá, vaidade atual, vamos dizer assim, nesse sentido. Tá? Então é melhor ter uma coisa mais assim, ó, equilibrada. Deixa o seu cabelo ser o seu cabelo, tá bom? Normalmente. E o importante é que você venha de todo o coração adorar, louvar, glorificar o Senhor. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Muito bem. Então essa questão do véu aqui, essa primeira tradição citada aqui, do versículo 3 ao 16, é um texto, repita depois de mim essa palavra técnica, para vocês aprenderem um pouco de técnica, hermeneuticamente isolado. Hermeneuticamente vem de interpretação, é um texto cuja interpretação não pode ser uma interpretação contextualizada de toda a Bíblia, porque só esse texto é que fala disso. Jesus não falou nada, o nosso Senhor não falou nada, não disse nada nos evangelhos sobre véu, sobre mulher usar véu, ou como deve ser o chapéu do homem, ou se tem que ficar sem o chapéu. Não diz, a Escritura não diz. Portanto, Deus não vai, pode ter certeza disso, tá? Deus não vai nos cobrar nada em relação a isso aqui. Paulo falou para aquelas pessoas porque elas eram de uma região e tempo cujo costume era aquele. Mas quando foi esse o nosso costume? Nunca, não é verdade? Nunca. Hoje ainda existe alguns resquícios desse costume, na Igreja Católica Romana. Por isso que as freiras católicas usam, não todas elas, mas muitas delas usam aquele véu sobre a cabeça, e até muitas senhoras, mulheres antigas aí, né, já está tudo morrendo, as mais idosas, católicas, antigas, levam o seu véuzinho dobrado para a missa católica, e lá na missa elas colocam o véu, e depois da missa elas tiram o véu. É o único resquício que tem sobre isso hoje em dia. E tem aí uma seita, que não é uma igreja, porque a teologia dessa igreja é errada,
não é de acordo com a Bíblia, que é chamada por aí de igreja do véu, onde as mulheres lá, por causa dessa palavra, usam o véu. Mas essa igreja segue essa palavra aqui, mas não segue um monte de outras. Tá? É a igreja do véu. Para eles a salvação é só para quem usar o véu. A salvação é para quem tem Cristo. Pode ser até careca. E você tem que ficar careca de saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A segunda tradição é diferente. A segunda tradição aí, que vai do versículo 17 até o final, até o 34, é a ceia do Senhor, a celebração da ceia. A celebração da ceia, ela era um pouco diferente do que nós fazemos hoje. As igrejas que foram fundadas ali depois de Pentecostes, elas faziam da ceia um verdadeiro jantar. Não tinha só os dois elementos, tá? Os dois elementos que a gente coloca aqui, um pãozinho e um pouquinho de suco de uva. Não, eles tinham muita comida sobre a mesa para que todo mundo comesse junto. Por quê? Porque as pessoas do primeiro século, os cristãos do primeiro século, eles tinham culto todos os dias. Eles tinham congregação todos os dias. E muitos deles vinham de longe, vinham de um dia cansativo, vinham de um dia de trabalho, não é como hoje, já falei isso aqui esses dias para trás. E eles então participavam do culto, recebiam a palavra de Deus, oravam e participavam também das refeições. Isso era uma tradição que começou a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tá? Capítulo 2, 42 até 47, Atos 2, 42 até 47, eles participavam, né, recebiam a palavra, perseveravam na doutrina que os apóstolos estavam ensinando, no partir do pão, nas orações, e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. É mais ou menos o que nós vamos fazer aqui no dia 31, tá? Tinha comida mesmo, para todo mundo comer, a ceia era assim. E aí Paulo aqui chamou a atenção deles, porque ao invés de ter reverência, tinha muita gente que via só como comilão, para encher a barriga, para comer, enquanto outros passavam fome. E como a ceia deles era usado vinho, não era suco de uva, era vinho mesmo, tinha muitos deles que se embriagavam. Já pensou? O cara sai bêbado na rua, de onde você vê, cara? Eu vim do culto ali, agora foi joia. Então, estavam se embriagando. Então, o povo estava usando a ceia de maneira ilícita, sem reverência, tá? Para motivos de pecado. E Paulo falou, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque está errado, hein? Você pode estar comendo a sua própria condenação. Então tenham mais respeito quanto a isso. Muito bem. Quando veio a Reforma Protestante, ano de 1517 para cá, todas as igrejas de cunho protestante, resultado da Reforma Protestante, foram sabiamente orientadas por homens de Deus, conduzidos pelo Espírito de Deus, a fazer da ceia apenas a simbologia que nós fazemos hoje. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, para quê? Para que não haja profanação dessas coisas, para que a celebração seja o símbolo, apenas o memorial do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Isso foi sábio. Acabou com esse problema que Paulo está falando aqui em Coríntios. Então, como que nós interpretamos hoje? Quando que alguém come e bebe indignamente? Comer e beber indignamente significa o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. O que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, não obedece à palavra de Deus. A ceia é uma representação da palavra de Deus. É o que come e bebe indignamente, portanto, come e bebe a própria condenação. Mas aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica e obedece,
come e bebe dignamente, está se alimentando de salvação. Tem gente que chega o dia da ceia e fala: hoje eu não vou cear não, que eu estou em pecado. Não, não é isso não. Comer indignamente não é isso não. É no dia a dia da sua vida, é obedecer a palavra de Deus no dia a dia da sua vida. Quem não obedece, não tem salvação. A casa vai cair, edificada sobre a areia. Quem obedece, é edificada sobre a rocha. Esse é o que come dignamente, participa dignamente da ceia do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Foi bem explicado essas duas tradições? Ok? Véu, tudo bem, né? Deixa esse negócio de véu para lá. Deixa o véu, deixa o véu para as noivas, né? A noiva vem com véu no dia do casamento. Muito bem, agora a ceia do Senhor permanece sendo uma tradição que nós observamos com reverência e com carinho. E em tudo isso nós aprendemos a ser imitadores de Cristo. O nosso versículo-chave de hoje é o primeiro versículo, o versículo de número 1 aí do capítulo 11, onde Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Repita. Eu sublinhei ali o nosso título, diga: imitadores de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu estava orando por essa palavra de hoje, o Espírito Santo de Deus me deu alguns temas importantes sobre o que significa ser imitadores de Cristo, e eu coloquei todos eles nesse slide aí, ó. Resumi nesse slide que está aí. Diga: imitadores de Cristo na humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29, é aquele versículo onde Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O primeiro tópico aqui para nós nessa noite, esse último sábado de 2024, é que nós aprendamos com Jesus a humildade espiritual, a verdadeira humildade cristã, a verdadeira humildade de Cristo. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. Jesus começou o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, pregando: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Então diga assim: Jesus, ensina-me a tua humildade. Aleluia. Diga: imitadores de Cristo no amor. Em João 13:34, Jesus deu um novo mandamento, substituindo o mandamento antigo. O mandamento antigo, que vem lá do Antigo Testamento, era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em João 13:34, Jesus disse assim, ó: novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. O nosso modelo de amor é Jesus. E esse amor está bem descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Daqui a 15 dias vamos passar por esse capítulo 13, 1 Coríntios. É o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amor que não busca seus próprios interesses, amor que jamais acaba. Esse é o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, Romanos 5:5.
Esse é o amor que é a principal das 9 características do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito, diga, o fruto do Espírito é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, são os 2 versículos onde está escrito, repita depois de mim: Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Imitadores de Cristo é ser humildes como Cristo foi na terra, é amar como Cristo amou na terra. Amor que perdoa, que inclusive orou para que aqueles que o estavam crucificando fossem perdoados. Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quem não perdoa é um sinal que não ama e também fica sem o perdão de Deus, perde salvação. Jesus disse isso. Tá? Se perdoardes as ofensas, o Senhor, o vosso Pai também vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não perdoará. Isso é o amor, ok? Mas muito discernimento sobre isso, porque Deus também nos dá discernimento, tá? Perdoar uma pessoa é uma coisa, isso Deus nos obriga a perdoar. Conviver com certas pessoas, Deus até nos manda fugir delas. Entendeu isso? Porque tem crente que entende errado a palavra de Deus, fala, eu tenho que ficar perto dessa pessoa, abraçando ela, em cima dela, porque eu tenho que amá-la. Não. Deus mandou você até fugir de certas pessoas. Não ter raiva nem mágoa delas, perdoá-las, mas não necessariamente ter que conviver. Não entenda errado a palavra de Deus, porque senão você vai só se machucar para o resto da sua vida. E Deus é Jeová Rafá, Deus quer nos curar, não nos machucar. Aleluia. Diga, imitadores de Cristo na oração. Jesus na terra foi homem de oração. Lucas capítulo 6, versículo 12 dá um exemplo disso. Que teve uma noite aí que Jesus sozinho, tá? Ele não chamou os apóstolos para fazer uma vigília com ele, não. Ele sozinho subiu ao monte. Não tem que significa que tem que ser no monte, não, tá? Qualquer lugar. Eu já subi em monte algumas vezes, tudo que eu consegui foi resfriado. Então eu prefiro Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, tá? Jesus ali passou a noite toda em oração, homem de oração. E Jesus também nos exortou, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vida de oração é muito importante. Jesus falou, né, o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Diga, imitadores de Cristo nas obras. João 14, 12, Jesus disse assim, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. O que ele quer dizer com isso? Eu vou para junto do Pai e eu vou estar intercedendo por vocês. Tudo que eu fiz, vocês podem também fazer. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso, hein? Deus pode, através de você, curar enfermos, através de você expulsar demônios, através de você operar milagres. Deus pode operar milagres até que não operou, né? De acordo no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. No ministério do apóstolo Pedro, a sombra de Pedro chegou a curar muitas pessoas.
Lenços e outros objetos que tocaram no corpo de Paulo eram levados a pessoas doentes ou possessas e elas eram curadas. Falei esses dias do Filipe, né? Ontem na nossa reunião especial, diácono Filipe, que foi arrebatado de um lugar ali de Jerusalém, da Samaria para a faixa de Gaza. Para Gaza, a faixa de Gaza, uma viagem de cerca de 50 quilômetros. Cerca de 50 quilômetros e Jesus, o teletransportou dali para lá. Jesus pagou a viagem dele assim de graça. Não tem trem-bala que consiga isso, nem avião, nem jato. Jesus. Coisas desse tipo, entendeu? Também são suscetíveis a todos os que creem. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Imitadores de Cristo nas suas obras. Então diga, agora, eu passei um tracinho aí, porque é como se fosse uma somatória, mas o principal é o último agora aí. Diga, imitadores de Cristo no seu ser. Mateus 10, 25, está o único mandamento do discípulo, tanto que Jesus colocou basta ao discípulo ser como o seu mestre, sabe por que Jesus te salvou? Porque Ele quer que você seja como Ele, quer que eu seja como Ele, quer que cada um de nós sejamos como Ele, e isso é ser verdadeiramente cristãos.